Olá, paz e graça, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E esse é o quadro onde nós fazemos o comentário das lições bíblicas de adultos, as lições que são publicadas pela CPAD, as lições de adultos, e nesse trimestre nós estamos fazendo o comentário dos temas das 13 lições que compõem o tema principal do trimestre. E o tema desse trimestre está sendo o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lembrando que o comentarista dessa lição é o pastor Elienay Cabral, que é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde e também do Conselho Administrativo da CPAD. Semana passada nós estudamos acerca do mundo do apóstolo Paulo. Foi a lição de número 1, uma lição introdutória, onde nós vimos a vida de Paulo, nós estudamos acerca da cultura, religião e da geografia do mundo ao qual ele estava inserido. E se você não teve a oportunidade de assistir o vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link e após você nos acompanhar aqui, você poderá estar indo lá e conferindo todo o comentário que nós fizemos sobre o tema da aula número 1 da lição desse trimestre. Vamos lá? E o tema da lição número 2, a lição do dia 10 de outubro de 2021, é Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áudio vai dizer: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. A verdade prática vai dizer: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Essas lições ela oferece um cronograma de leitura diária que é interessante que você, professor, incentive os seus alunos para que durante a semana eles façam esses devocionais, pois assim eles estarão sendo edificados e também fiquem inteirados sobre o assunto que será tratado no domingo pela manhã em classe. Aqui também nós temos a leitura bíblica em classe, que foi dividida pelo comentarista da lição em 3 capítulos. Nós temos aqui Atos capítulo 8, do verso 1 ao 3, Atos capítulo 22, do verso 4 ao 5, e Atos capítulo 26, do verso 9 ao 11. Onde em Atos capítulo 8 nós vamos encontrar no contexto onde esses versículos estão inseridos, o registro do primeiro mártir cristão, que foi o diácono Estevão. Homem cheio de fé, sabedoria e do Espírito Santo, que apesar de ter sido um dos 7 que foram escolhidos para a diaconia das mesas, foi usado também pelo Espírito Santo com autoridade na pregação. E isso incomodou e muito os membros das sinagogas, os libertos, os sirineus, os alexandrinos e aqueles da Cilícia, que, não podendo vencê-lo no debate, induziram algumas pessoas ali do povo para que levantassem falsas acusações contra Estevão, testificando ter visto e ouvido ele blasfemar contra Moisés e Deus. E com isso eles vão conseguir que haja um tumulto onde os anciãos, juntamente com o povo, vão pegar Estevão e levar diante do Sinédrio. E ali diante do Sinédrio, quando Estevão vai ser inquirido da veracidade das acusações, ele, na direção do Espírito Santo, vai fazer uma exposição sobre a história da redenção, onde ele vai pegar desde Abraão, passando ali por Moisés, pegando cada capítulo importante da história de Israel, até a chegada do Messias, que será o ponto alto do seu discurso, pois é ali que ele vai demonstrar para os seus ouvintes
que os verdadeiros culpados eram eles, que haviam desobedecido e pecado contra a lei, contra o Espírito Santo e contra o Messias, o qual eles haviam matado. Pois, da mesma forma que os judeus na antiguidade haviam demonstrado oposição a Deus, matando os profetas, eles, naqueles dias, haviam também tido o mesmo comportamento, o mesmo sentimento em relação a Deus, quando pegaram Jesus, o Messias, e entregaram para Roma. E essas palavras de Estevão vai suscitar ira dos seus ouvintes, que vão se irar, ranger os dentes e avançar de encontro a ele, arrastando, tirando da sinagoga, arrastando-o até fora da cidade, onde ali vão apedrejá-lo até a morte. E ali presente, contemplando toda aquela situação e concordando com toda aquela violência contra o servo do Senhor, estará ali um rabino jovem chamado Saulo de Tarso. E aqui no capítulo 22 de Atos, Paulo vai afirmar que perseguiu com fúria mortal a Igreja de Cristo, ou a religião do caminho, como também eram conhecidos os seguidores de Cristo. E isso fez com que ele se tornasse um selvagem, encerrando na prisão todos aqueles que professavam a fé em Cristo. E no capítulo 26 de Atos, ali mais tarde, diante do rei Agripa, ele vai reafirmar que foi um truculento, um bárbaro, perseguidor dos cristãos, pois, além de prender, açoitava-os e fazia-o blasfemar contra o Senhor. Esse era Saulo de Tarso antes do seu encontro com Cristo no caminho de Damasco. Como fariseu fanático, Saulo de Tarso acreditava que o seu papel era destruir a fé cristã. E como nós já falamos, ele fazia isso prendendo e matando muitas vezes os cristãos. Charles Swindoll, no seu livro Paulo, um homem de coragem e graça, ele vai dizer que o primeiro esboço que nós temos da vida de Paulo, a quem nós conhecemos no princípio como Saulo de Tarso, é tanto brutal como sangrento. Quando nós lemos textos como Atos capítulo 26, versículo de 9 a 11, que vão demonstrar para nós tamanho zelo e dedicação de Saulo para com o judaísmo, nós vamos ver nesses textos atitudes de um verdadeiro terrorista. Paulo, ele odiava o nome de Jesus e odiava de tal modo que se tornou um agressor violento declarado. Seu coração estava cheio de ódio e sua mente envenenada de preconceitos. Em suas próprias palavras, ele estava demasiadamente enfurecido. A fúria lhe incendiava o coração e fazia dele um monstro, um pesadelo para os cristãos. E é interessante que quanto mais conhecemos a escuridão que foi o passado do apóstolo Paulo, mais compreendemos do porquê da sua imensa gratidão pela graça e misericórdia de Deus por tê-lo alcançado por intermédio de seu Filho Jesus Cristo e tê-lo transformado em um conhecedor e propagador do Evangelho da verdade. O comentarista da lição, o pastor Elianai Cabral, ele vai dizer que os motivos que tornaram Saulo um grande perseguidor dos seguidores de Cristo foi o seu zelo desmedido pela Torá, pois, diferente de outros fariseus, Saulo ele não era hipócrita, ele tinha por objetivo cada vez mais ser um observador rigoroso da lei e um cumpridor rigoroso dos preceitos ensinados pelos grandes rabinos. E outra questão é que ele entendia que Jesus, por ter afirmado ser o Messias, havia blasfemado contra Deus. E agora, mesmo depois de morto, os seus seguidores continuavam a propagar, pregavam um Messias que havia sido crucificado,
morto, sepultado e que havia ressuscitado. E isso irritava tanto a Paulo como as autoridades em Jerusalém. Os seguidores de Jesus urgentemente precisavam ser banidos. Para Paulo e para os judeus que eram exímios observadores da lei, anunciar que aquele que havia sido crucificado era o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo, era algo inconcebível. Jesus havia sido crucificado e um Messias crucificado é uma contradição de termos. Se a sua crucificação teria sido justa ou resultado de uma injustiça, não importava. O fato é que ele teria sido crucificado e por isso se enquadrava na declaração de Deus registrada em Deuteronômio 21, 23, que diz que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. É verdade que a declaração ali visava o corpo de alguém que havia sido condenado à morte e deixado pendurado até o pôr do sol. Mas mesmo assim, a forma como estava formulada a sentença cobria também alguém que tivesse sido pendurado vivo. O Messias, por definição, estava revestido de modo especial pela bênção divina, como estava profetizado em Isaías capítulo 11, versículo 12, enquanto a maldição divina pairava explicitamente em alguém que houvesse sido crucificado. Por isso, para Paulo e para os judeus, afirmar que Jesus Cristo crucificado era o Messias era mais do que um escândalo, era uma blasfêmia. Entretanto, mais tarde, por ocasião da sua conversão, Paulo, pelo Espírito, vai compreender que, na verdade, Jesus se fez maldito por nós, assumiu a maldição da lei, para assim nos deixar livres dela. E quando ele compreende isso, ele vai passar a pregar o Messias crucificado, consciente de que aquilo que pregava a sua mensagem era um escândalo, uma pedra de tropeço para os judeus. Quanto mais os líderes judeus tentavam esmagar a igreja, mais atiçavam-lhe a chama. A ressurreição do Senhor dera ao povo a esperança e a segurança que antes não existiam. Todos os anseios de Israel, como profecias, sacrifícios e esperanças, haviam se cumprido na pessoa de Jesus. Contudo, a nação havia perdido a grande oportunidade de receber o seu rei quando preferiram rejeitá-lo e crucificá-lo. Mas esse evangelho que estava sendo propagado pelos seguidores de Cristo, esse evangelho que é tão evidente em milhões e milhões de cristãos hoje, naquela época estava brotando no coração de muitos judeus. E isso estava incomodando tremendamente Saulo e as autoridades de Jerusalém. Os cristãos, eles precisavam ser parados. Por isso que Saulo se levanta como um grande perseguidor da igreja, esta que é uma instituição divina. E como certa vez o mestre Gamaliel falou, aquele que havia sido instrutor de Paulo, se esse movimento for como outras seitas que haviam surgido no passado, com o tempo iria desaparecer. Entretanto, se fosse uma mensagem do Deus vivo, nem mesmo o sinédrio poderia destruir. Mas para Saulo de Tarso estava claro que os seguidores de Jesus eram uma ameaça que precisava ser extirpada. E convencido disso, ele vai oferecer os seus préstimos ao sumo sacerdote, buscando carta branca e autoridade para assim perseguir com veemência a todos aqueles que professassem o nome de Jesus. E aqui vale lembrar, tomando as palavras do comentarista da lição, que nos dias atuais a Igreja de Cristo continua suscitando ira por parte de muitos movimentos, de muitas autoridades políticas
e religiosas. Isso porque não aceitam a mensagem de vida e de liberdade que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países que são político e religiosamente fechados têm pagado com a própria vida por causa da fidelidade à mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo. Por isso, queridos, jamais podemos esquecer de orar pela igreja perseguida. Uma outra questão que o pastor Elianai Cabral ele vai nos lembrar é que no início do movimento pentecostal aqui no Brasil, muitos dos nossos pioneiros sofreram violências físicas e psicológicas, sofreram todo tipo de perseguição. Isso porque propagavam o evangelho de liberdade, o evangelho de salvação, o evangelho de Jesus Cristo. O que dizer, por exemplo, de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram os pastores dos primórdios das Assembleias de Deus aqui no Brasil? E tantos outros irmãos que sofreram perseguições nesses rincões brasileiros. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizarmos que tudo aquilo que nós conquistamos teve um preço muito alto por parte dos nossos primeiros irmãos. A perseguição tornou-se tão severa que muitos cristãos tiveram que deixar os seus domicílios. Muitos que moravam ali em Jerusalém se espalharam, se dispersaram por toda a Judéia e Samaria. Contudo, essa dispersão ela não teve o efeito esperado por Saulo e o Sinédrio, pois por onde os cristãos passavam, eles contavam a história de Jesus Cristo, a história do Messias que fora crucificado, morto, mas que ao terceiro dia havia ressuscitado. Em Jerusalém, em vez de uma grande igreja, muitos pequenos grupos de cristãos começaram a se reunir secretamente nas casas, e ali se mantinham fervorosos em sua fé em Cristo e continuavam a propagar o evangelho de libertação, mostrando que os esforços de Saulo e dos judeus observadores da lei só haviam fortalecido cada vez mais o evangelho e sua propagação, tornando um fogo inextinguível. Se a igreja ela fosse uma instituição humana, com certeza, com toda a perseguição que sofreu durante a história e tem sofrido, já teria acabado. Entretanto, ela é uma instituição divina, onde o próprio Jesus garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja ela permanecerá de pé, proclamando o evangelho de Cristo, e assim como subsistiu durante todos esses séculos, continuará subsistindo até a volta gloriosa de Jesus Cristo, até o dia do seu arrebatamento. Beleza, pessoal? Esse foi o comentário do tema da lição de hoje. E se você gostou desse vídeo, já te peço aí que se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, outros amigos, outros professores. E não se esqueça, se você quiser assistir o comentário da lição número 1, é só você clicar em um link que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e vá lá e verifique, se delicie e seja edificado com o comentário do tema da lição de número 1, que vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo, a geografia, a cultura e a religião do mundo em que ele estava inserido. Deus continue abençoando vocês. Um forte abraço e até a próxima lição.